Salve, salve galera, está começando mais um, sejam bem-vindos para o episódio número 7. Sim, estamos chegando no episódio de número 7 do nosso Corneta. Hoje a gente tem um convidado muito especial, não vou me alongar muito aqui, para o Sampaio fazer as honras do nosso convidado. Só vou dizer que hoje a gente está com uma baixa, infelizmente, o nosso querido Bento passou a madrugada fazendo trabalho de faculdade, essa vida de universitário, e hoje não está aqui. Mas estamos aqui, eu, João Sampaio, e eu vou pedir para você, Samps, fazer as introduções aí para esse convidado maravilhoso que nós temos aqui hoje. Salve, Rafa. Primeiro mandar força guerreiro pro nosso querido Bentinho, que quem nunca passou por isso, né? Quem nunca ficou a madrugada dentro fazendo um trabalho de faculdade. Mas tem também a denúncia de que ele jogou futebol ontem à noite, então ele podia ter feito trabalho mais cedo, mas ele foi lá jogar bola, eu sei porque eu tava lá. Mas, enfim... Introduzindo o nosso convidado de hoje, que é Bernardo Ramos, que inclusive eu tenho... queria desde já falar que é uma grande honra e falar que a saudosa Bradesco Esportes FM, a qual o Bernardo fazia parte, embalou as minhas idas à faculdade por bastante tempo. Enquanto ela durou, ela embalava todos os meus trajetos ali pela cidade de São Paulo. Olha, então é uma honra, um privilégio contar com a presença do Bernardo aqui hoje no nosso podcast. Grande Bernardo. Salve, salve. Salve, salve, meu caro Rafa, João. Fico honrado com a deferência, honrado com o convite. E, já que você falou, qual era a hora em que você ia fazer seu trajeto aí? Eu consigo te falar o programa que você ouvia. Olha, esse trajeto para a faculdade era à noite. Eu estudava à noite, então eu entrava lá umas 7h30, devia ser tipo entre 6h30 e 7h30 por ali. Agora o bicho vai pegar, né? Agora o bicho vai pegar. Manolito, não é verdade. O pequeno estagiário, isso aí. Era pequeno, né? O menino. Mas os outros trajetos do dia também. E ouvi muita coisa da Olimpíada de 2016, né? Bradesco Esportes também. A gente fez só a Olimpíada, né? Foi até um desafio muito grande, porque algumas pessoas não acreditavam, né? Que fazer a Olimpíada naquele momento seria até proveitoso para o ouvinte, né? Foi uma rádio que ficou 24 horas com a programação olímpica, mas mostrou-se uma decisão acertada depois, né? Ganhamos um prêmio, a PCA, pela cobertura, né? E depois, posteriormente, da Copa do Mundo, da Rússia, né? Aí eu já fazendo parte da equipe da Rádio Bandeirantes. Outros tempos, né? Na Rússia, naquela região leste ali da Europa. Pois é, e hoje em dia o Bernardo tá Band Esportes, Comembol TV, além do canal do YouTube, né? Que tá estourando aí entre a torcida do Flamengo. Você e o Mauro, acho que são os dois que estão disputando mais aí a galera na internet, né, Bernardo? Rapaz, eu fico até meio assim para falar do Mauro César. O Mauro César, até eu falo para ele, né? É um grande amigo que eu tenho, até falo para ele, assim, que ele é uma espécie de pai para mim. Jamais disputarei o público, até porque ele tem quase 10 vezes mais inscritos do que eu, né? Mas a gente troca bastante figurinhas, né? O Mauro é um grande cara, uma referência profissional e também na minha vida pessoal. Sim. Galera, e hoje a gente vai falar um pouquinho disso, vamos falar desse trabalho na internet de muitos jornalistas esportivos que migraram para lá. Inclusive tem uma dupla que a gente gosta muito também que passou a te tratar de atirador aí, Bernardo, né? O Arnaldo e o Tirone estão sempre lá com o Mauro na Soft Open, com as imagens de Johnny Quest, tirando um sarro. Vamos falar então um pouquinho desse trabalho do Bernardo no YouTube, de como que é essa vida, né? Muito diferente, televisão, internet, você tem uma liberdade totalmente outra. Vamos falar de Flamengo também, claro. Então, vocês fiquem ligados aí que hoje o programa vai ser muito massa. Só antes da gente embalar aqueles recadinhos básicos, se você está assistindo o programa pelo YouTube do Sport News Mundo, se inscreve aí no canal, deixa o like, ativa o sininho para você receber todos os vídeos, para você se informar do seu time. Vai lá também em sportnewsmundo.com.br para você poder ter as informações do seu time do coração, de outros esportes, para você poder acompanhar as opiniões dos nossos setoristas. E se você estiver ouvindo Corneta pelo Spotify ou pelo Apple Podcast, você vai lá dar uma seguida no podcast Corneta e compartilha com a galera, porque daqui em diante, minha gente, as próximas semanas é só entrevista massa, é só convidado fera que a gente vai ter por aqui. Então vamos tocar esta bagaça aqui
que a gente grava na quinta-feira, sexta-feira, dia 25, só queria começar com a nota triste, né? Porque a gente não vai falar muito disso, porque vamos estar desatualizados, já que o programa é gravado. Mas na virada de noite, de quarta para quinta, que a gente estava se preparando aqui, aconteceu, né? A invasão russa na Ucrânia. Então, como a gente é um programa que quer tratar do futebol pela cultura, pelo social também, não tinha como não deixar essa marca desse momento triste dessa invasão russa e toda a solidariedade ao povo ucraniano também, que vai sofrer nessa história. E, claro, sem deixar nenhum tipo de apoio, inclusive essa ressalva importante ao papel que os Estados Unidos cumprem com a OTAN no meio dessa pressão. A Ucrânia assina amassada dos dois lados aí dessa história, né? Minha gente, vamos então mandar a bala no negócio. Bernardo, diz uma coisa pra mim. Entre Comembol TV, Band Esportes e o seu canal, onde que você se sente mais à vontade? Olha, essa é uma boa pergunta, né? Honestamente, eu me sinto à vontade falando daquilo que eu gosto, né? Antes de mais nada, eu considero um privilégio poder trabalhar com jornalismo, né? Acho que não existe o jornalista esportivo, existe o jornalista, né? Tanto que eu começo em 1996 na Rádio Eldorado, uma rádio que não tinha ali um departamento de esporte, era uma rádio... Tinha ali o Ari Pereira Júnior, que fazia os boletins esportivos, mas com uma pegada mais... com esportes que não eram futebol necessariamente. Depois da Copa de 98, eu me integrei ali, formou-se o núcleo, né, para a cobertura da Copa do Mundo, da redação, evidentemente, a Copa do Mundo da França, mas era uma rádio basicamente jornalística, né? Então, ali a gente eu comecei fazendo produção, depois edição, né? E a grande escola para mim foi a edição em rádio, né? Fazer matérias em cima de entrevistas feitas pelos âncoras, e depois você vai para a reportagem, enfim, isso vai crescendo. Mas, para resumir, né, eu me sinto privilegiado por poder trabalhar com jornalismo. Dois, eu me sinto à vontade falando de futebol, né? Eu acho que se você tem ali um espírito empreendedor, modéstia à parte, o conhecimento, você consegue abrir, eu não vou dizer um negócio, porque eu não sei ao certo se o YouTube é um negócio, se não é, enfim, mas abrir um canal e abastecê-lo demanda muito trabalho, é um trabalho diário, é um trabalho de formiguinha, né? Desde que o canal foi criado, ali em meados de 2020, eu só fiquei um dia sem postar vídeo, que foi o dia 1º de janeiro desse ano aqui. Né? E também todo mundo merece, né? Uma folguinha no 1º de janeiro. Sim, mas poxa, eu já ouvi datas ali até mais relevantes para mim e tal, para minha família, e eu trabalhei. É porque é um trabalho, né? Ser remunerado por isso. Né? Então, hoje, eu diria a você que é a principal fonte de renda. Mas isso não impede que eu siga trabalhando em outras frentes, né? Eu adoro trabalhar lá no Band Esportes, inclusive agora mudou a sede e tal, o pessoal é muito legal, sabe? E é uma forma legal também de, como você falou da Comembol TV, eu sou viciado em ver jogo de futebol, né? Gosto muito de ver jogo de futebol, vejo tudo, vejo absolutamente tudo, né? Eu gosto muito de futebol sul-americano também, né? Meu tempo livre eu procuro quando tem ali nos aplicativos, eu vejo o Campeonato Uruguaio, o Campeonato Argentino, mais o argentino, né? O equatoriano também. Então, cara, trabalhar com aquilo que a gente, basicamente, passa o tempo. Só que demanda uma preparação muito grande. O trabalho, ele não começa quando você está no ar, ele começa muito antes, né? Quando você se informa, principalmente quando se trata de um jogo de futebol, né? Você estuda aquele jogo. Hoje, por exemplo, vou fazer um jogo do Campeonato Paranaense, na Paranaense TV, e demanda um estudo, uma preparação, não é uma coisa que você senta lá, faz e vai embora. Né? Você vai embora depois, mas a preparação ela começa bem antes, até em respeito a quem nos assiste. Né? Eu sempre parto do princípio que tem alguém do outro lado que entenda mais do que a gente está falando, e certamente existem essas pessoas, em um número que não é pequeno. Então, eu sempre me pauto por isso, né?
Informação em primeiro lugar, como era lá o slogan da antiga ESPN, né? Da ESPN boa, de fato, né? Que formou Esse ali. comentário é importante, né? Ah, é, exatamente, né? Tanto que eu cancelei o serviço de TV a cabo aqui em casa, né? Fico só com os aplicativos de jogos de futebol e tal, aquela coisa toda, porque eu gosto de informação, né? Então as pessoas acabam migrando para o YouTube também, né? O que eu penso é o seguinte: você assiste ao jogo, depois vai entrar um programa no ar, e aí não é sobre os profissionais que estão falando, lá não é absolutamente nada disso. Mas o camarada, muitas vezes, o espectador, ele quer saber sobre aquele jogo, né? Específico. E aí ele não vai esperar uma programação linear para que aquele jogo seja abordado, né? Muitas vezes. Então, aí o cara vai para o YouTube, né? São inúmeras as lives pós-jogos, do jornalista, ou do influenciador que ele quer acompanhar, enfim, como queiram. E aí aquele assunto vai ser abordado à exaustão. E outra questão é a interatividade. O poder de interatividade, de interação com o espectador é maior no YouTube, né? Você vai respondendo as mensagens ali do cara em tempo real. Aí o camarada faz um comentário, por exemplo, a gente tem um clube de membros ali no canal. O cara tá lá, ele fala, não, eu quero entrar na live, ele vai entrar na live, né? E muitas vezes, como vocês fizeram aí essa referência à minha pessoa, eu só sou um trabalhador, nada mais do que isso. O cara fala, pô, que legal tá aqui. Eu falo, pô, cara, muitas vezes você vai saber mais de futebol do que eu. Então eu acho que passa tudo pelo respeito. Tem umas balas, né? Mate, engano e tal, mas essas pessoas eu não considero porque tudo passa pelo respeito. E o respeito para mim vai além do linguajar, das boas maneiras, né? Mas vai em relação a estudar aquilo, se aprofundar naquele assunto para satisfazer ali quem te prestigia, né? Sampos, quer mandar alguma aí pro Bernardo também pra gente começar essa rodada? Não, é isso. Quero comentar algumas coisas que ele falou que ressoaram aqui. Aquela boa ESPN formou tanto uma geração de jornalistas esportivos, né? Como também formou uma geração de fãs de esporte, né? Que era o nome usado. Acho que eles usam até hoje, né? O fã de esporte, mas eu sou um desses, definitivamente. Assim. Eu chegava em casa da escola, ligava na ESPN e assistia lá. Programas e mais programas. Na saudosa época em que o jornalismo lá era comandado pelo Zé Trajano, né? Mas eu acho que é interessante notar essa mudança que está acontecendo no consumo do jornalismo esportivo ultimamente, né? E essa coisa que o Bernardo falou das pessoas preferirem ir para de repente, depois de um jogo, para uma live específica sobre aquele jogo, em vez de ver um programa que vão ter que esperar até o jogo aparecer na pauta ali. Eu me identifico muito com isso, até por torcer para um time que tem uma torcida um pouco menor do que tem a menor torcida entre os grandes do estado, né? Eu sou santista, então isso é uma coisa que sempre me incomodou, porque eu ligava no programa esportivo ali na mesa redonda, não sei o que, até começarem a falar do Santos, cara, demorava horas e horas falando de Palmeiras, falando de Corinthians, falando de São Paulo, até chegar no Santos. Às vezes falavam do Santos por 30 segundos e acabou. E aí você fica ali com aquele, pô, eu vi o jogo, queria, né, um pouco mais de discussão, um pouco mais de conteúdo a respeito do meu time. E hoje em dia, quando eu termino de ver um jogo, eu vou nos canais do YouTube que cobra especificamente o Santos, justamente. Eu vou lá no canal do Felipe Noronha, ver o pós-jogo dele. Eu vou lá no canal do Edu Futirinhas, que agora tem um canal voltado exclusivamente pro Santos, porque ele é santista. E aí lá eu vou ver um conteúdo mais aprofundado, mais detalhado, mais dedicado ao meu time. Então, de fato, eu acho que hoje em dia esse paradigma tem mudado bastante. E é legal que ele também pega um pouco o trabalho dos setoristas, né? Porque tem bastante setorista que foi pra essa área e são pessoas que vivem o dia a dia do clube, né? E pra quem gosta de acompanhar o dia a dia do clube, você especialmente, eu sei que você gosta muito de valorizar o trabalho do setorista e eu acho isso massa demais. Com certeza. Porque é um trabalho que faz com que a gente... É uma base, né, pra gente entender a situação do clube no dia a dia e não só comentar as coisas no seco também. É um cara que vive de dar informação, né, sobre o clube. Então na hora que a gente vai fazer a análise e ter o trabalho desse cara, dessa setorista também, porque podem ser mulheres, é muito bom. Eu acho que é um trabalho massa demais. Bernardo ia falar alguma coisa, depois eu pergunto de novo.
Não é, até em relação ao que o João falou, assim, vamos colocar as coisas em perspectiva, né? Eu, quando começo a acompanhar esporte, cara, isso foi lá no início dos anos 80, o rádio era aquilo que assistia os programas de rádio à noite, né? E os jogos não eram transmitidos ao vivo, né? Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, às 10 da noite, no domingo, a TVE, a TV Educativa, transmitia os jogos que eram disputados no Maracanã às 5 do domingo, né? E ali eu me encantei pelo Januário de Oliveira, Aquiles Tirol, né? Aquela turma toda. E ao Maracanã, tal, quando não ia, eu via no rádio, né? Não existia outro meio para acompanhar o jogo. Ou você ia ao Maracanã ou você ouvia o rádio, né? Então o rádio, ele, pelo menos para mim, tá? Ele começa a ser a principal fonte de informação no esporte e o Jornal dos Esportes, né? O Cor-de-Rosa, lá no Rio de Janeiro, tá? Aí um pouco depois vem a TV Bandeirantes com uma programação de esporte que foi a implementação da TV a cabo no Brasil, né? Não ipsis literis, mas de programação aos domingos, né, com o show do esporte. Então aquilo era viciante, né? E depois eu tive o prazer de trabalhar, inclusive, por um bom tempo com o Elia Júnior, né? E me tornar amigo do Elia, tal, que era o apresentador do show do esporte. Então, um belo dia, cara, na abertura da Olimpíada de Seul, em 1988, eu estava assistindo a cerimônia e tal, foi à noite, aqui no horário de Brasília, e aí eu falei, putz, pai, é isso que eu quero para mim, né? E ali começou tudo. E aí já trabalhando, já formado, por consequência trabalhando e tal, a ESPN ela chega com um olhar muito crítico em relação ao esporte, né? E aí eu começo a talvez aguçar ali uma forma de olhar o futebol e o esporte em geral como uma consequência de questões políticas, tal, porque o futebol não é um corpo estranho à sociedade, né? Ele está inserido no contexto, como qualquer coisa. E ali eu começo a aguçar esse senso, tal, não sei o quê. Então a ESPN teve um caráter, né? Se não formador, mas de influência em um tom crítico. E o slogan naquela época era informação é o nosso esporte, né? Eu nem sei se eles falam mais isso, acho que não. Acho que não, agora é Mas, só o fã do esporte fã mesmo do que fica usando. esporte, né? Mas aquilo foi determinante para mim, informação é o nosso esporte. Um dia eu estava conversando com o PVC, até tentei levar, vocês não sabem disso, o PVC para a Rádio Bradesco, e quase ele foi. Ele só não foi porque acho que ele foi morar no Rio, uma história dessa. Nossa, ia Pô, ser mas é maravilhoso ele na sensacional. Bradesco, É. cara. Ah, é. Cara, se a rádio continuasse, por exemplo, o Mauro César lá estaria, né? O Mauro César foi como convidado e tal, e depois foi possível viabilizar a chegada dele na Rádio Bandeirantes, né? Mas o PVC uma vez me falou, cara, a informação é meu escudo, né? É a minha defesa. E é exatamente isso, cara. Se você está bem informado, a chance de você fazer um bom comentário, escrever um texto, enfim, fazer uma reportagem, né? Que você não deixe. Eu acho engraçado, rapaz, tem pessoas que se sentem ofendidas, independentemente da função que ocupam na comunicação. Essas pessoas ficam incomodadas quando se referem a ela como repórter. Repórter é a função mais espetacular da comunicação. O repórter ele vai atrás da notícia, o repórter apura. Quem não foi repórter dificilmente vai ser um bom comentarista e O tal. Mauro fala isso, né? Também bastante. É, De que uma- você não pode ser só comentarista. O comentarista nunca viveu reportagem, ele tem um buraco de aprendizado ali muito grande, né? claro, você tem que ter escrito uma matéria, você tem que ter feito uma entrevista, você tem que ter tomado chuva. E, cara, o grande barato desse canal é isso, né? É a volta à essência da reportagem. E a apuração, veja, a reportagem não é dar uma notícia exclusiva por dia, isso não é reportagem. Reportagem é você pesquisar, reportagem é você ir ao jogo, ao estádio, né? Ah, é fazer um Tentar tanto do que achar você ali. fez lá no Uruguai também, né? Você foi, inclusive, acho legal falar isso, porque seu canal é muito mais voltado para torcedores do Flamengo, né? E acho que isso é um movimento natural de muita gente que foi pro YouTube.
mas quando você foi pro Uruguai, você entrevistou torcedores do Flamengo, você entrevistou torcedores do Palmeiras, você entrevistou o pessoal local. Foi um trabalho nada clubista nesse sentido, assim, né? Não, definitivamente não. Eu não sou torcedor. Não. Assim, eu torço pro Flamengo, evidentemente, nunca escondi isso de ninguém. Eu nunca escondi. Eu acho irrelevante, mas se me perguntavam no ar, eu respondia. Não tinha problema nenhum com isso, nunca tive. Agora, eu sou jornalista, por isso que eu não faço no canal, eu não trabalho com camisa de Flamengo. Tá? Se quiser me ver com camisa de Flamengo, vai à arquibancada, me encontra na arquibancada. É um fórum para torcer, não é no meu canal, não é na cabine de transmissão, não é ali você não torce, não é isso? E eu me recuso a fazer programa, o live, o vídeo no canal com camisa do Flamengo, né? Porque ali eu estou trabalhando. E nessa cobertura especificamente, Rafa, eu fui também fazer a cobertura da Sul-Americana, né? E da Libertadores Feminina. A cobertura da final da Libertadores Feminina talvez tenha proporcionado as melhores histórias aí dessa missão no Uruguai, que foi quando eu entrevistei os torcedores do Corinthians, que demoraram 2 dias para chegar, chegaram atrasados ao estádio do Nacional, Parque Central, onde foi disputada a final. Só entraram no segundo tempo, né? Só entraram no segundo tempo, cara. Aquilo foi impressionante, né? Então, entrevistar algumas dessas pessoas, eram cerca de 40, não me lembro ao certo o número exato, mas eram cerca de 40 torcedores ali. E a entrevista exclusiva com o presidente da Conmebol, né? Porque não tinha ninguém, cara, imprensa, assim, eu não me lembro. Não me lembro, não. E aí eu fiquei lá aguardando, ele estava no estádio, uma hora ele ia ter que sair, e tinha uma saída principal ali do estádio. Eu falei, a saída dos dirigentes ali, havia vários dirigentes do lado de fora, e é evidente que ele ia sair por ali. E aí ele estava passando, eu abordei ali e tal, ele me respondeu. Eu gravei no YouTube, está lá no canal do YouTube também. E aí a gente conseguiu ouvir sobre o problema lá, né? Que todos temiam de confronto entre torcedores de Flamengo e Palmeiras. E ali ele revelou mesmo preocupação, perguntei sobre valor de preço, de ingresso, né? Valor de ingresso, melhor dizendo. E ali foi uma conversa que rendeu, entendeu? Então você tem que ir, cara. Se está lá, você tem que ir, você tem que cobrir tudo, tem que cobrir tudo, né? Então foi bem legal. E esse último final de semana eu fui para Cuiabá, fazer a cobertura pelo canal também da Supercopa, né, entre Flamengo e Atlético. Eu fiquei no hotel do Atlético e conversei ali, até escrevi uma matéria sobre isso com o presidente do Atlético. Havia um clima muito hostil entre os dirigentes de ambas as equipes. Então foi muito, muito bom para fazer ali reportagem de bastidores e tal, reportagem. E no fim das contas é o que eu gosto de fazer. Que grande jogo, inclusive, né? Foi um Pois é. jogo de bola. Jogaço. Eu ouvi esse jogo no rádio, inclusive, porque eu tava indo pra Santos ver o jogo Ah, do Santos. E aí quando a gente chegou, deu pra ver o finzinho do jogo e os pênaltis ali no boteco ali do lado da vila. Mas como a galera não queria terminar os pênaltis, né? Demorou, batia, não acabava. A gente teve que entrar, porque faltava 5 minutos pra começar o nosso jogo. E não tinha acabado ainda a disputa de pênaltis. Mas foi um baita e o jogo. Santos tomou uma sova do São Paulo, né, gente? Nem fale, rapaz. Isso foi Você desagradável. Mas encontrou alguém ali no bar, né, o a gente Santos? continua. Ah, eu encontrei. É que isso é lindo de ir à Vila Belmiro. E ao estádio, né? O estádio é uma coisa maravilhosa. E a Vila Belmiro, em especial, em particular, tem essa coisa que eu tava lá vendo o fim do jogo, os pênaltis no bar do João ali na frente. E tava lá o Edu, ponta esquerda, né? Cracaço de bola. Jonas Eduardo Américo. Exatamente, estava lá tomando uma cervejinha, assistindo o jogo, conversando com o pessoal. E no Santos tem muito isso, né? Você chega lá, eu já vi ali sentados naquele mesmo bar, seu Coutinho, que Deus o tenha, né? Porque ele ainda era vivo. O Lima, Mengalvio, já encontrei, já tirei foto. Então sempre por ali, tomando cerveja, conversando com todo mundo, uma simplicidade absoluta. Isso é uma coisa muito, muito especial de frequentar a Vila Belmiro. E por isso que eu não abro mão. Por pior que o time esteja, por pior que seja a fase, eu não abro mão de ir no estádio pra nada. Você sabe, João, que o grande barato de cobrir jogo da Vila Belmiro é que as cabines de rádio elas ficam ali em cima das sociais, né? Com passagem livre, então você desce ali e tal.
E aí você encontra todo mundo, bate papo ali com o Edu, você citou tudo, Clodoaldo, né? Tavares Maravilha. Santana também, o finado Coutinho, o Dorval morreu há pouco também, né? Então se encontrava essa turma toda, cara, era sensacional, era assim, uma coisa sensacional, bicho. Você fala, pô, eu estou num dos tempos do futebol mundial conversando aqui com os caras que fizeram parte dos maiores times da história do futebol, né? Então, cobrir jogo na Vila Belmiro era uma coisa. Eu sinto saudade, sabe? Os tempos de Rádio Bandeirantes, Rádio Bradesco e tal, essa é uma coisa que eu sinto saudade, fazer jogo na Vila Belmiro. Inclusive, falando em. Você falou antes, né? Lá atrás do Elia Júnior, ele eu ouvia quando eu chegava atrasado na aula, porque o programa dele era depois na Bandeirantes ali, né? Era um pouquinho mais tarde. Mas eu cheguei a ouvir É, bastante também indo pra aula. Quando eu tava um pouco atrasado, eu pegava o comecinho do programa do Elia Júnior ali, que era muito, Ele muito tinha massa. dois, né? Ele tinha também aquele programa depois, acho que era meio-dia, na na Bradesco, isso. Bradesco, é. Eu, E na Bandeirantes à noite. sim, exatamente, exatamente. Ele pegou bastante, inclusive, o ciclo olímpico, né? É, Não, o Elia foi. Assim, o Elia, cara, é um cara que você tem que. Você pode discordar de alguma opinião ou outra no ar, isso faz parte. Como ele pode discordar do que eu falo, qualquer um pode discordar, isso aí faz parte de tudo, né? Agora, você não ouviu o Elia Júnior, cara, ou não ouviu o Álvaro José, ou não ouviu o Datena, né? Você tem esses caras ali, pô, você não vai ouvir um cara desse, eu sou muito burro, né? Porque o que já participou de evento esportivo, já cobriu de evento esportivo. Esses caras entrevistaram, pô, ele entrevistou o Michael Jordan, o Carl Lewis, né? Então, rapaz, então várias vezes você estava na dúvida de uma coisa para fazer, chegava ali, e aí, cara, o que você acha? Então, era uma pessoa muito importante, ainda é uma pessoa muito importante para mim. rapaz, esses tempos saudosos de Bradescos que ficam de Rádio Band. Eu, inclusive, escuto muito a Rádio Band, tô louco pra entrevistar o Ulisses Costa. Eu tô narrando, né? Fazendo aqui ali uma palhinha em web rádio. Também comento isso que você falou mais cedo da coisa do estudo, né? Do jogo. É uma coisa que eu aprendi bem, assim, né? De você não pode entrar num jogo achando que você vai começar a sua entrada no jogo 5 minutos antes ali pra dar as escalações. Se você não passou a semana estudando, você não vai fazer uma boa transmissão. E eu, putz, cara, esses dias me falaram que eu sou uma mistura de traços de José Silvério com o gol do Olha Ulisses só, Costa e uma pitada de Paulo Andrade. Eu falei, rapaz, mas juntou todos os meus ídolos aí e, e botou Ô, uma mas que velocidade. elogio, hein, bicho? Pois é, eu não Caramba. me acho nem perto Tipo, de tão bom assim pra nada. alguém vira pra mim e fala, pô, você é uma mistura de Jimmy Page com Jimi Hendrix com Steve Ray Vaughan, assim. Pois é. Então tá Não, bom. cara, eu gosto do Paulo Andrade porque ele tem uma coisa. Alguém no Twitter dele foi lá falar que, meu, mais que narrador ruim, a única coisa que ele faz é acentuar a última vogal, que é um traço dele mesmo, né? Aquele Cristiano Ronaldo. E aí o Paulo Andrade foi lá e só comentou assim: Poxa, cara, obrigado pela dica. E deu um joinha pro rapaz que tava enchendo o saco dele de um jeito muito bem humorado. Eu gosto muito do Paulo Andrade. É, Agora eu ia te jogar uma coisa, Bernardo, que eu acho legal, porque assim, a gente acompanha muito o pessoal que foi pra internet. Eu vejo sempre no seu canal. Hoje em dia eu tô vendo um pouco menos o Mauro, porque eu passei a ter mais divergência de futebol com ele e comecei a acompanhar um pouco menos. Mas vejo muito também o Arnaldo Tironi, gosto muito dos dois, acho eles muito divertidos, vejo também a Soft Open. E eu acho interessante uma coisa, assim, que acho que até tem um lado que dá pra fazer uma crítica por um sentido, mas num sentido bem construtivo. Porque eu vejo que tem, por um lado, uma coisa de uma nova identificação com o torcedor, de uma forma de falar de futebol, né? Que é diferente da televisão. Ela é mais coloquial, ela é menos polida em algum sentido, eu acho, para alguns mais, para outros menos. Mas ela, de alguma maneira, eu acho que ela é uma linguagem que se aproxima mais, né, do torcedor. Porque você fala mais solto, você exatamente está nesse diálogo direto com o chat, você tem talvez algumas prisões a menos que a televisão te impõe para falar do jogo. Ao mesmo tempo, às vezes também abre margem para um pouquinho de clubismo aqui, um pouquinho de clubismo ali, de forma às vezes até nem intencional, né? O Arnaldo e o Tironi nem se fala porque eles acho que eles assumiram o corpóreo, claro, tem jornalismo ali, tem apuração de informação, mas do torcedor, né?
E eu acho isso legal também, em algum sentido, porque muda um pouco a forma que a gente encara o que é discutir o jogo depois. Porque eles falam de bola, eles fazem análise, pensam muito em cima das coletivas do Rogério Ceni, criticam o time quando tem que criticar, elogiam quando tem que elogiar. Mas é um diálogo novo, né, com o torcedor, de uma forma muito diferente, que eu acho que para um torcedor que às vezes estava um pouco cansado da maneira que a televisão fala de futebol, deu um fôlego novo também, para quem gosta de ouvir pós-jogo, pré-jogo, que eu acho que é bacana também, né? Claro, meu cara, mas você abordou uma questão interessante, que é a questão da linguagem, né? O meu ídolo supremo na comunicação é o João Saldanha, né? E o João Saldanha, cara, ele falava de uma forma fantástica, era um comentarista brilhante, né? Não à toa eu elegi como meu ídolo, mas com uma simplicidade que eu não entendia, né? E esse é o objetivo da comunicação, cara. Não adianta você falar para um grupo. Você tem que falar, você tem que ser compreendido por todo mundo, né? Então, isso não adianta nada. Eu estou ali e falar sobre uma coisa que ninguém vai entender, entendeu? Então, acho que o mais importante é isso, a linguagem que você coloca ali para falar sobre determinados aspectos. Você pode falar sobre tática do futebol se fazendo compreender, né? Muitas vezes, assim, eu vejo o jogo na TV ali, o camarada fala assim, não, mas amplitude e tal. Será que todo mundo entende o que é amplitude, cara? Né? Então, assim, a amplitude nada mais é do que o jogador mais perto ali da linha lateral, não é isso? A profundidade é o camarada mais próximo à linha de fundo. Então, você pode falar sobre tática, você pode se aprofundar no tema, eu procuro estudar bastante isso, mas quando você for se comunicar, você tem que se fazer compreendido por todo mundo, né? O João Saldanha fez isso. O João Saldanha é dono do comentário mais brilhante da história do rádio brasileiro, para mim. Não sei se você se lembra do amistoso entre Brasil e Iugoslávia, antes da Copa de 86, né? Sim. O Zico acabou com esse jogo. O Zico estava mal, mas esse jogo ele foi muito bem, né? Ele estava mal de contusão que ele teve no joelho esquerdo, que abreviou a carreira dele e tal. Mas o Zico acabou com o jogo. O jogo foi contra a Iugoslávia, né? E aí tinha um problema. Ainda existe isso, né? Mas naquela época era mais que você compra um horário ali da linha, né? Da linha que vai levar a sua comunicação para comunicação que vai ser feita diretamente com o estúdio, né? Então o cara vai narrar lá, mas ele precisa ter uma linha instalada. E tinha um horário. Essa linha até, sei lá, 10 horas da noite, o jogo em tese acabaria às 9h35. Estou dando aqui, dando um chute, né? Só que o jogo atrasou, tal, então tinha pouquíssimo tempo após o jogo para as considerações finais do João Saldanha. O narrador, eu não me lembro quem era, já não era o Cury, porque o Jorge Cury tinha morrido meses antes, num acidente de carro, um desastre automobilístico, né? Mas aí o narrador passou para o Saldanha suas rápidas considerações finais. Aí o Saldanha fala assim, gente, o Brasil ganhou porque o Zico se chama Zico. Se ele se chamasse Zikovic, a Iugoslávia ganhava o jogo. Pronto. Simplicidade e acabou. É isso, o comentário é esse. Né? Então, eu sou sempre a favor da simplicidade, o que não significa ser raso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Isso é bem importante. Mas, E isso é bem diga importante, aí. porque é um desafio, né, pro jornalismo hoje. Acho que exatamente porque tem essa onda de muita gente que vai comentar de futebol e vai falar de tática de jeitos muito incompreendidos. Porque uma coisa é uma discussão entre dois treinadores estudiosos que vão falar numa linguagem própria ali do meio. Outra coisa é o repórter, o jornalista, a pessoa que gosta de falar de futebol, o podcaster, etc. Pô, cara, a gente tem o desafio de se fazer entender, né? E não só de se fazer entender, mas de conseguir, se a gente tem um conhecimento, de conseguir transmitir esse conhecimento para o máximo possível de pessoas, de uma forma que as pessoas também entendam e se apropriem desse negócio, né? Porque se na televisão se reclama muitas vezes de falta de compreensão de tática, de etc. Então, vamos fazer com que isso seja compreendido, né? Isso não é o fim do mundo. O torcedor vai pro jogo toda semana. Ele vê o jogo, ele tem total capacidade de entender o jogo, né? Eu acho que eu comecei a aprender mais de tática, por exemplo, me aprofundar mais, indo pro jogo e tentando olhar o jogo por esse olhar, assim, vendo a movimentação, inclusive uma coisa que eu gosto de fazer até hoje, cara. Entrar no estádio, sentar na arquibancada e ficar olhando o posicionamento de um jogador.
ver pra onde que ele anda, como é que ele se movimenta dentro do campo, onde que ele tá quando ele tá sem a bola, onde que ele tá quando o time tá com a bola, e pensar em cima disso, assim. Então é uma coisa que eu acho que todo torcedor que acompanha futebol tem capacidade de entender, né? E é um desafio mesmo de quem produz conteúdo se fazer entender de uma forma simples. Exatamente. Então, não tem muito segredo. Quer dizer, você tem que se policiar só porque as coisas são faladas. Assim, é muito difícil você ouvir aquilo e muitas vezes não se deixar contagiar, né? É, Lance vício de ajustado linguagem, é a né? nova. Lance ajustado, é a nova mania aí dos comentaristas de arbitragem. Aliás, que saco, né? Às vezes o comentarista de arbitragem fala mais do que o comentarista do jogo. É, isso é uma É, coisa o triste, né? comentarista de arbitragem, sinceramente, na minha opinião, é um cargo que não devia existir. Nada Pra contra as mim, eu acho. pessoas, né? Nada contra. Não, Não, nada não pessoal, é, de mas no forma alguma. espaço. É Mas assim, até. não, eu acho que até é útil, João. Mas assim, cara, numa de, ó, e aí, o que foi isso? Foi pênalti? Não, não foi pênalti. Pronto, acabou. Não foi pênalti por causa disso, entendeu? É uma Pra quantidade não de ficar lance também que a dissertando. gente de casa não precisa de um comentarista de arbitragem pra dizer, mas pô, isso aí é Exato, falta, não é falta? É claro que é falta, é claro que não é. Começa do jeito igual judicializam a política muitas vezes, a gente tá transformando o jogo num jogo do apito, né? Mais do que da bola. E sem exatamente. falar Enfim, o que me incomoda muitas vezes também é o corporativismo galopante dos É, comentaristas de isso às vezes é arbitragem. difícil mesmo. Porque, pô, cara, você tá vendo que o árbitro ali errou no lance, não tem justificativa, não tem. E eles dão um jeito de falar que não, veja bem, é interpretativo, isso tem me incomodado bastante em algumas transmissões que eu assisto por aí, assim. Porque é isso, né? O cara é ex-árbitro e aí virou comentarista e aí ele vai defender o colega, o que é até compreensível, mas aí você também está colocando o profissional ali numa posição desconfortável, né? Porque ou ele critica um ex-colega de profissão, que ele conhece, provavelmente conhece pessoalmente, provavelmente tem algum, sei lá, né, alguma relação pessoal, ou ele fala o que tem que falar mesmo, mas, né, enfim, é Falta esse complicado. pessoal ter visto como eram as bancadas de linha de passe na época do Trajano, porque todo mundo ali era colega e tinha bate-boca, disputa de ideias de futebol o tempo inteiro, cara. E eu acho que tem que ser assim, sem diplomacia. Você tem uma discordância, você discute. Isso não quer dizer que você acha o profissional ruim ou que você quer bater no cara, nem nada disso. Pô, acho que é uma coisa importante em toda a profissão, né? Divergir não significa que você quer o fim do outro ou a humilhação do Não, outro. Você está discutindo ali, cara. E eu acho que eu sinto que nos árbitros tem uma dificuldade maior do que para muitos comentaristas que viveram uma época em que se discutia e divergia mais, é, de divergir ao vivo e achar que isso pode ser um problema, sabe? Porque, pô, cara, não tem como. Você tá discutindo futebol. É como a discussão do retranqueiro ou não, sabe? Por exemplo, eu moro com um rapaz aqui que adora o Abel Braga, torcedor do Fluminense. Quando o Fluminense tá perdendo, ele xinga o Abel Braga. Quando o Fluminense fez o segundo gol lá contra o Milionários, o Abel Braga virou um deus. Eu discuto, bato boca com ele o tempo inteiro, mas a gente se adora, segue conseguindo conviver naturalmente e divergindo no futebol. Ele adora o Abel Braga, eu acho o Abel Braga, por mais que ele tenha bons jogos, um treinador muito ruim. Não, é Faz aquela coisa de parte. separar também o pessoal do profissional, né? O Abel Braga não Exatamente. conheço, mas me parece ser um cara muito bacana, assim, me parece ser um cara muito legal, tá? Mas uma coisa é isso, outra coisa é o trabalho do cara, né? Enfim. É. eu procuro fazer, cara, assim, eu não tenho a menor intenção de ser amigo de jogador, amigo de técnico, de dirigente, nada, nada disso. Não quero, não acho que seja compatível com a minha profissão, nada, nada, né? Dito isso, até por isso também, os comentários têm de ser ali, majoritariamente, eu sei que o cara tem um grande desvio de caráter, né? O Robinho, o cara foi condenado por estupro, né? E ainda falou, tem o áudio Mas eu vazado, né? Não analiso é ali o nem. profissional, lá do profissional do cara. Se ele achar que isso está misturado com o pessoal, o problema dele. Mas eu falo sobre o profissional. Tem isso, tem isso. Em alguns casos, não, é evidente, né? Aí é o cara que falou mesmo, tal. Aí torna-se notícia, né? Às vezes tem um algo que chega de áudio para mim aqui, cara, em grupo de WhatsApp, olha o que falou, não sei quem. Aí chega lá alguém falando, não, o Jorge Jesus vai voltar. Cara, se você não tiver um filtro ali, soltar tudo que você recebe, acabou.
Sua credibilidade foi para o espaço, né? Inclusive, aproveitar que você falou do Paulo Souza, vamos entrar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho de bola também, porque a gente está num momento interessante do futebol, né? Agora são 8, né? Porque o Santos confirmou seu novo treinador, são 8 treinadores estrangeiros na Série A. Se o Botafogo confirmar, nós vamos para 9, se eu não me engano. Pelo menos até chegar na Série A, né? Vamos ver como é que segue a coisa até lá, porque a gente sabe como é o futebol brasileiro. Mas é um momento de renovação que eu acho que muita gente que estava um pouco já incomodada fazia um tempo estava esperando para ver até onde pode ir, né? Não quer dizer. Ih, o Bernardo caiu da nossa chamada. Ih, rapaz. Bom, vamos tocando aqui depois. Bom, minha gente, a gente tava fazendo a transição para sair de imprensa esportiva para entrar em futebol e uma desgraça aconteceu. Não vou criticar, não vou falar nome de operador aqui, porque depois o pessoal do ENM vai vir me xingar. Mas operadoras de internet, minha gente, o Bernardo Ramos caiu, pifou a internet na casa dele, bem na hora que a gente ia começar a falar do Paulo Souza, e o Bernardo Ramos não está mais entre nós, mas a gente vai ter que tocar o barco aqui pra gente fechar o programa também, pra mim e pro Sampaio, pra gente bater um papinho de futebol, já que a gente falou bastante de imprensa esportiva, que é uma coisa que a gente tava falando aqui no off, que se deixar a gente fala eternamente, né, Santos? Exatamente. Às vezes eu acho que eu falo mais sobre. Sou capaz de falar mais tempo sobre imprensa esportiva do que sobre futebol em si. Eu gosto muito do assunto. Inclusive, pra quem não conhece o antigo podcast, entra lá no canal do Estoques, vai achar o nosso programa sobre imprensa esportiva. A gente fez até fez uma premiação, né? Pois premiação da imprensa esportiva anual. Teremos que fazer isso de novo. Eu queria fazer isso, mas eu queria fazer isso no dia que a gente conseguir o Arnaldo e o Tirone aqui. Inclusive, eu vou mandar este programa, mesmo com o Bernardo tendo caído, pro Arnaldo e pro Tirone, porque eu quero esses dois aqui. Vai ser um momento muito divertido, até porque a gente se inscreveu no Arnaldo e Tirone Tour. Eu, Bento, João Sampaio. A gente tá inscrito, não sei se você lembra disso, Sampaio, mas nós estamos inscritos no tour deles. Inscrevemos um ceviche lá, fazer um peruano, e tomar uma cerveja artesanal, alguma coisa assim. Espero que role, vai ser divertidíssimo. Então vamos tocar o barco aqui, porque a gente ia falar do Paulo Souza, ia falar dos treinadores estrangeiros. E aí então eu vou aproveitar, eu queria jogar pra você, Samps. Você fala no geral aí dos treinadores estrangeiros, mas fala do novo treinador do Santos também, que te toca diretamente. O que tem de só busca por nome? Tem planejamento nessa história? Aonde tem dos times que estão buscando o treinador estrangeiro tem planejamento e aonde não tem? Porque a gente também viu a bagunça do Corinthians esses dias e o Santos me pareceu um negócio mais certeiro, né? Foram atrás de um nome com uma visão e contrataram. Será que é isso mesmo ou nem tanto? Mais ou menos. É difícil saber o que é planejamento, o que é visão, o que é um pouco mais no improviso e enfim, na moda. Por mais que eu seja a favor da moda. Pode ser só por causa de moda, que pra mim tá ótimo, porque eu acho que tem que contratar cada vez mais técnico estrangeiro. Sou a favor. Mas o caso do Santos foi curioso. Eles fizeram uma lista ali com alguns nomes e os dois nomes que chegaram ao fim ali da lista, né, os dois nomes que foram os últimos a serem especulados foram o do Renato Paiva, um treinador português que está no Independiente Del Valle, e o Fabian Bustos, que aparentemente, tal que tudo indica, é quem vai fechar, que está no Barcelona de Guayaquil, o argentino Fabian Bustos. E são dois técnicos com perfis, pelo que a gente conseguiu se informar, estudar, porque também convenhamos, né, ninguém aqui assiste o campeonato equatoriano a fundo, mas a gente busca se informar, busca saber de quem sabe, né. Inclusive um cara que eu indico muito para acompanhar futebol sul-americano e futebol de base é o Caio Nascimento no Twitter, é um cara que manja demais desses assuntos. E são caras com perfis um pouco diferentes, na verdade. Assim, eles não têm muita coisa em comum no jeito de armar os times, eles têm em comum o fato de serem ambos estrangeiros. O que eu confesso que para mim já é um critério interessante. Mas, assim, se a gente for falar em termos de planejamento, são caras com perfis
um tanto Bem quanto diferentes. distintos. Então, é difícil saber aí o que teve de, né, de fato buscar um perfil específico de técnico. Mas a gente sabe como são diretorias no Brasil, por melhores que sejam, por mais elogios que eu tenho à atual diretoria do Santos, tenho muitos. Sou, de modo geral, assim, apoio muitas iniciativas dessa gestão. Mas acho que no futebol ela às vezes dá umas patinadas, assim. É só a gente notar que o Santos teve 4 técnicos no último ano, né? O Santos está E trocando eu de acho que foi técnico com uma uma loucura frequência ter demitido o bastante alta. Carille. Uma besteira. Eu acho que o momento da demissão foi muito mal calculado. Porque se era para demitir, que demitisse no ano passado e começasse o planejamento com um técnico novo desde o começo do ano, desde o Um começo pouco da parecido com temporada. o Silvinho, né? Pois é, mas o fato é que o trabalho do Carille, assim, e aí falo com mais segurança porque acompanho jogo a jogo, assisto todos os jogos do Santos, acompanho o dia a dia do clube. O trabalho tava. Não é nem que não tava evoluindo, tava evoluindo em relação ao ano passado. Tava realmente muito, muito ruim. Claro que existe um desespero um pouco desproporcional em relação ao campeonato estadual, mas ao mesmo tempo a gente, né, lembra que o Santos no ano passado passou por risco real de rebaixamento no estadual, não só no brasileiro. Então é compreensível que esse desespero bata também, por mais que a gente deva ter, né, colocar as devidas proporções no começo de temporada, no campeonato estadual, é difícil. É difícil, porque ano passado o Santos teve que ganhar do São Bento em casa na última rodada, porque se perdesse ia cair para a Série A2 do Paulista. Então eu não sei se era o momento de demitir o Carille, mas eu vejo com bons olhos a chegada de um estrangeiro. Eu acho que é uma tendência positiva para o futebol brasileiro, apesar de tudo. Estavam falando, o Jean Oddi falou um negócio do linha de passe essa semana, na quarta-feira, se não me engano, que foi quando confirmou, tava quase confirmando o Pereira no Corinthians. Se são 8 treinadores estrangeiros, um deles vai ficar em 8º, o outro vai ficar em 7º, 6º, e vai ter gente falando que não serve de nada, né? Uhum. Olha, se o Santos ficar em 7º, 6º nesse Campeonato Brasileiro, eu dou, graças a Deus. Mas então, o que eu ia te jogar era o seguinte. Você acha que tá se abrindo um momento pra gente mudar um pouco também a forma de avaliar trabalho no Brasil? Porque assim, eu acho que é um negócio difícil, né? Você falar de, agora porque tem tudo isso, vai ter uma paciência com esses caras pra fazer trabalho. É difícil, né? Pensar isso no futebol brasileiro. Justamente, o problema é esse, né? Se essa chegada dos estrangeiros vai também trazer uma mudança de mentalidade, eu tendo a duvidar, porque eu acho que tem coisas muito enraizadas aí no jeito que as pessoas assistem o futebol brasileiro, que inclusive muito, muito particulares, né? O futebol brasileiro, o torcedor brasileiro tem uma abordagem muito particular em relação ao seu clube, pelo fato do Brasil ter, né, tradicionalmente 12 times grandes, ser um campeonato que você começa o ano sem saber que vai ser campeão, tem uma disputa maior e tal. O torcedor acha que o seu time tem que ser campeão todo ano. Eu vejo muito torcedor do Santos falando isso por aí nas redes sociais e tal. Não, o Santos, então tem que entrar para ganhar, não pode. E sei lá, por mais que exista uma nobreza, uma paixão nesse sentimento, né, pelo seu clube e tal, a gente tem que ser minimamente realista também, para saber qual que é o momento que o clube atravessa. Momento em relação a dívidas, em relação a processos, etc e tal. Que é uma coisa que eu acho que em outros países, em outros esportes, em outras culturas esportivas, é algo já mais bem estabelecido, né? No futebol brasileiro ainda falta muito para chegar lá. Então, quem sabe, de alguma forma, a chegada desses técnicos também ajude a gente a mudar um pouco essa visão. Mas eu tenho minhas dúvidas, porque eu acho que é uma coisa muito, muito, muito enraizada na mentalidade do torcedor e do dirigente, enfim, do futebol brasileiro, da cultura futebolística brasileira de modo geral. Mas é isso, às vezes você entender que o trabalho de um treinador, tendo o time que ele tem em mãos, estando o time na situação que está financeiramente, esportivamente, etc., ele te colocar num 7º lugar no Campeonato Brasileiro é um ótimo trabalho. Só que é difícil o torcedor de um chamado time grande no Brasil aceitar um 7º lugar como um ótimo trabalho, porque para ele é o único, ou você é campeão ou você não é. Nem segundo, exatamente. Ou você é campeão ou não serve para nada. Isso é péssimo. Não tem como. Tem outros times ali, meu amigo, sinto informar, tem times muito melhores que o seu, cara. Não vai rolar. Futebol é assim, né, cara? Se você. Inclusive, acho que isso, na verdade, isso vale pra qualquer esporte, mas pra vida no geral, cara. Pô, nem sempre você atinge o seu objetivo máximo. Agora, dentro desse processo, sei lá, cara, seja, por exemplo,
luta de uma categoria por uma reivindicação na sua empresa, enfim, uma greve, etc. Cara, você pode até não ganhar, mas o que você tira de lição nesse processo? Claro, a gente quer ganhar, sempre o objetivo não deve deixar de se almejar conquistar o máximo. Mas nem sempre a gente vai conseguir ganhar. E aí no futebol isso é igual, cara. Você foi segundo lugar, o que você tira desse trabalho? O que você tira de positivo e de negativo, né? E a questão é que às vezes o tudo ou nada justamente te impede de alcançar conquistas a longo prazo. Porque o time vai lá e gasta o que não tem para tentar ser campeão, não consegue, e em seguida quebra. Enfim, falando novamente do Santos, foi um pouco isso que aconteceu na diretoria anterior, que contratou o Sampaoli, contratou um monte de jogador que ele pediu e montou um time muito, muito interessante, que deu azar de estar disputando com o Flamengo, que é um dos maiores times da história do futebol brasileiro, não foi campeão. Fez uma campanha espetacular no Brasileiro, o Santos, isso é inegável. E depois, enfim, teve o jogador, o Soteldo, do Santos não pagou, né? O Santos usufruiu do serviço do jogador por 2 anos sem ter pago um centavo. Tomou mais de um processo na FIFA, teve transfer ban, né? Enfim. E aí a diretoria seguinte pega o clube numa situação completamente calamitosa, porque a diretoria anterior, em nome desse desespero do imediatismo de ser campeão, em vez de respeitar um processo de longo prazo para que você chegue de uma maneira sustentável num ponto em que seu time esteja em condições de fato de competir, deixa uma terra arrasada para quem vem em seguida e faz com que o time corra risco de rebaixamento, como foi no ano passado. Enfim, o caso do Cruzeiro acho que é muito emblemático nesse sentido, né? O Cruzeiro tá lá amargando anos e anos de Série B, porque as diretorias anteriores, no desespero de tem que ser campeão ou nada serve, foram absolutamente irresponsáveis. E eu acho que o futebol brasileiro... Um negócio bizarro, né, cara? Bem, numa entrevista, tudo bem, foi num tom um pouco de brincadeira, mas acho que no futebol brasileiro nem de brincadeira isso aí vale. Ele fala, um time que deve 1 milhão, deve 2, falando sobre o Neymar no Cruzeiro. Quase como num sentido de que assim, eu vou gastar e se a gente se endividar, beleza, porque... A hora que o Ronaldo olhar e falar, isso aqui não tá dando dinheiro no meu bolso, cansei, ele vai pegar a casinha dele, vai embora, vai deixar o Cruzeiro lá e ponto, né? Mas é um negócio que esse imediatismo me dá medo, inclusive porque, o Corinthians gastou uma grana pra trazer Roger Guedes, William, Paulinho, Renato Augusto, Juliano, agora o Vitor Pereira. E se o time não ganhar nada em 2022? O que vai acontecer com os orçamentos? Com a paciência da torcida com o cara. Se o time for segundo colocado do brasileiro, o terceiro colocado, cair numa semifinal de Copa do Brasil. Não vou nem falar de Libertadores, porque faz muito tempo que o Corinthians não joga uma Libertadores valendo. Também não acho que dá pro torcedor ficar criando expectativas de que o Corinthians vai ser a segunda, terceira força do país. Mas e se não ganhar? E se não sair campeão esse ano? O trabalho é jogado fora? Exatamente. É isso, é a diferença entre você contratar um trabalho de longo prazo na teoria e você oferecer um longo prazo na prática para que aquele trabalho se desenvolva, né? Eu acho que esse é o descompasso que ainda rola muito no futebol brasileiro. E eu acho que a tendência é que essa contradição se acentue cada vez mais. Vamos ver como ela vai se resolver, mas eu acho que o futebol brasileiro está num processo de afunilamento. Eu acho que do jeito que o futebol funciona hoje, do jeito que o negócio futebol funciona hoje, é insustentável, e você vê isso em qualquer liga europeia. Assim, aí não estou entrando no mérito de se isso é bom ou ruim, melhor ou pior. Mas o fato é que em qualquer liga europeia que você veja, tem lá 2, 3, no máximo 4 times. Às vezes na Inglaterra chega até o tal do Big Six, mas assim, no começo do ano também não são os 6 que estão ali entrando para disputar o título. No máximo 2, 3 ali que entram para disputar o título de fato, e outros times que entram com outras pretensões. Por de exemplo, acordo o Leicester, com... né? Quando teve o papo da Superliga, eu olhei pra tabela do campeonato inglês e o quarto colocado era o Leicester, o terceiro colocado era o West Ham. Exatamente. Big Six, que Big Six? Pois é. E aí o que acontece é que no futebol brasileiro a gente tá tendendo a seguir esse modelo lá de fora, e o jeito que o negócio funciona hoje é que não tem como você ter 12 times disputando o título todo ano. Não existe essa possibilidade. Porque nem todos os times têm o mesmo potencial de investimento, o mesmo potencial de arrecadação, né? Enfim. Então a tendência é que cada vez mais tenha um grupo de 2, 3, 4 ali que dominem, como já tem acontecido nos últimos anos, né? Vamos olhar ali quem foram os últimos campeões da Libertadores, quem foram os últimos campeões brasileiros, quem foram os últimos campeões da Copa do Brasil.
E fica muito claro que esse processo já está em curso. Então essas expectativas irreais dos torcedores de todos ali, os grandes tradicionais, vão ter que ser ajustadas de uma forma ou de outra. Porque não vai ter jeito, a realidade bate na porta, não tem o que fazer. E... Aliás, falando em olhar os últimos campeões das competições, a gente vê justamente um time que, por mais que a gente possa ter, e tenha, eu no caso tenho muitas críticas aos gestores desse time, e a muitas outras coisas que envolvem esse clube, que é o Atlético Paranaense, é um time que parece que já está mais antenado nessa mentalidade, é um time que já está mais ligado do que está acontecendo, já está trabalhando mais no sentido de ajustar as próprias pretensões e fazer um trabalho que seja direcionado de forma responsável ao que o clube pode alcançar. E tem dado resultado. Tem dado bastante resultado. O Atlético tem conquistado várias taças. Sim. Porque sabe que é um time que, com o potencial de arrecadação e investimento que tem, é um time que vai formar jogadores, vender por um bom preço, formar times competitivos que podem beliscar desempenhos bacanas, taças, etc., em competições de mata-mata, e que no Campeonato Brasileiro vão almejar uma classificação para essas competições continentais. E esse é o tamanho que o clube tem. E não tá joga no estadual valendo, né? Isso também é importante Uhum. Porque eles mudam o calendário, né? Até o próprio Nicão tá lá se acostumando a jogar campeonato estadual agora no São Sim. Paulo, coitado do Nicão. O problema é que é diferente você jogar o campeonato estadual valendo ou não no Paraná e em São Paulo, por exemplo, né? Então, no Campeonato Paranaense, acho que é muito mais viável você entrar com sub-23 em todos os jogos. No Campeonato Paulista, você tem vários times de Série B, vários times de Série C, vários times bons, vários times bem treinados, vários times com valores interessantes. Então, é muito mais arriscado. E foi um pouco o que o Santos fez ano passado, quando o Ariel Holan era técnico. E não durou também por causa disso, porque ele botava basicamente a base pra jogar e começou a perder jogo, porque eram os moleques da base jogando contra jogador cascudo de Série B ali, começou a perder um monte de jogo e correu o risco de rebaixamento. E foi inclusive um dos motivos de ter interrompido um trabalho que eu via como muito promissor, mas que de fato foi, no tempo que ele esteve no Santos, foi um desastre. Infelizmente, eu até era a favor de dar mais tempo, tanto que ele foi depois pro Leão no México e foi campeão lá imediatamente. Assim, não é um mau técnico, mas ali teve alguma questão de contexto que não bateu, o trabalho de fato foi horroroso. E essa ideia de colocar a molecada no estadual, viu-se que não é tão fácil de fazer em São Paulo quanto é no Paraná. Pois é. Eu vou querer depois, assim, propor pra gente fazer uma brincadeira quando estiver chegando mais perto do Brasileirão. Não sei se você lembra da Placar, eu não lembro se era Placar ou Lance, que faziam aquela previsão da classificação do brasileiro antes dele começar, que era um show de jornalistas se ferrando, se comprometendo em dizer que o time tal vai ficar em que lugar. Eu achava divertidíssimo, porque você vai de peito aberto com uma aposta e normalmente ela não se concretiza, porque o futebol brasileiro é maluco. Mas eu acho que é uma brincadeira que valeria a pena a gente fazer nesse ano cheio de treinador gringo no futebol brasileiro. E pra gente ver também depois como é que vão se desenvolver o trabalho desses caras. Tô ansioso pelo Vitor Pereira no Corinthians, pelo estilo de jogo que ele gosta e pelo que ele vai ter na mão dele no elenco do Corinthians. Quero ver como ele vai se defender. Acho que é o que tá na dúvida pra todo mundo. Mas no sentido de como vai jogar com a bola no pé, eu acho que a escolha foi acertada entre treinador, a forma que ele gosta de jogar, que é tendo a bola, com o passe pra frente, não com o passe pro lado, tentando sempre a triangulação em direção do gol e usando muito os laterais, os laterais participando muito do ataque na subida. Ele gosta de fazer um time que joga com 3 zagueiros, mas sem jogar com 3 zagueiros necessariamente, né? Às vezes um lateral vira zagueiro e o outro vira ala. Vai ser interessante ver o que ele vai fazer com esse time do Corinthians, porque peça no campo ofensivo não falta pro cara. Mas a gente tá batendo uma horinha de programa. E hoje não vai ter dica cultural, hoje não vai ter encerramentos, mas eu queria deixar um salve pra galera aí, porque na próxima semana, no próximo mês, o negócio vai ser movimentado aqui no Corneta, gente. Então é deixar o recado, porque a gente fechou ontem, inclusive. Na próxima sexta-feira, que vai ser o dia 4 de março, a gente vai fazer um programa com a galera do Zenhada, que é uma molecada que faz lives na Twitch, lives mais voltadas para os pós-jogos do São Paulo. Então vamos fazer um primeiro programa que a gente vai falar mais detidamente de São Paulo, de Rogério Ceni, de tudo isso, desse elenco novo do São Paulo.
Depois nós vamos ter uma semana com 2 programas. Vamos ver como é que a gente vai fazer com os tempos nossos aqui da bancada. Não sei se vamos ter nos 2 programas a bancada cheia. No dia 10 a gente vai falar com o Rafa Alves. Vai sair na quinta-feira o programa, que vai ser gravado na quarta. Que é do Planeta Futebol Feminino. Vamos falar muito de futebol feminino, das perspectivas, de pra onde aponta o futebol feminino nesse ano de 2022 no futebol brasileiro. No dia 11 uma outra que eu acho, pra mim é muito especial, que é o Ricardo Capriotti, da Rádio Bandeirantes, que vai estar aqui com a gente. É um cara que eu acompanho há muitos anos, gosto demais do trabalho dele. Essa é uma voz que me acompanhou em muitos momentos da vida também, muitos trajetos, muitos... Pois é, cara, Realmente. a primeira vez que eu mandei mensagem pra ele, pra convidar ele pro programa, e eu ouvi ele me mandando um áudio, eu ouvi aquela voz que eu escutava na rádio no meu celular, foi um negócio que eu falei, cara, que negócio gostoso. É um cara que eu admiro pra caramba o trabalho do Capriotti. E depois, na outra semana, o Rafael Reis. O Capriotti sai no dia 11 e o Rafael Reis no dia 18. A gente vai entrevistar ele que é colunista e repórter do UOL, especialmente na área de futebol internacional. Então vamos falar de Champions, vamos falar muito provavelmente de campeonato inglês, de PSG, enfim, vamos falar de muito futebol internacional no dia 18 com o Rafael Reis. Então, galera, antes da gente ir embora, eu queria pedir pro Sampaio dar o último destaque, o último toque dele aí antes da gente se mandar. E depois eu dou aquele recadinho final pra gente, tá certo? Maravilha, gente. Satisfação estar aqui mais uma vez, conversando sobre futebol, sobre imprensa esportiva, sobre estádios, sobre técnicos, sobre tudo isso aí. E vamos que esse mês vai se agitar, tô animado já. Vai ser bom demais. Muito bem, é isso aí, Corneta tá entrando naquela fase legal, gostosa de fazer, gente bacana chegando e a gente, aos trancos e barrancos, com os probleminhas, a gente vai conseguindo. Minha gente, de novo aquele recadinho, se você tá vendo pelo YouTube do Esporte News Mundo o nosso podcast Corneta, você se inscreve aí no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para receber as notificações dos programas todos, dos vídeos todos do Esporte News Mundo e acessa lá também esportenewsmundo.com.br para se informar sobre tudo do seu clube, de futebol internacional, de outros esportes e tudo mais. Se você está vendo pelos agregadores de podcast, Apple Podcast, Spotify, Anchor, etc., você vai lá e segue o podcast Corneta, compartilha no seu Instagram, no seu Facebook, no WhatsApp com seus amigos, pra gente fazer esse negócio correr, que hoje foi um programa interrompido pela internet. Um salve para as operadoras que adoram ajudar o trabalho de quem precisa de internet. Tirou o Bernardo Ramos de campo aqui um pouquinho antes, caiu a internet dele, mas o programa foi massa demais mesmo assim, sempre legal falar com o Bernardo. E a gente vai ficando por aqui nessa semana no Corneta 7, a gente volta no próximo dia 4 com o Zenhada, minha gente. Então, grande abraço a todos e corneteiros e corneteiras, a gente vai ficando por aqui, tá certo? Um abraço e tchau! Ah, sim.